Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, análise do Redmi 13C. Então, antes de começarmos, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Vale lembrar que o link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço. Então vamos começar o nosso review falando sobre o seu design. É um aparelho com 8.1 mm de espessura com 192 gramas. Ele também tem a sua biometria na sua lateral. Temos conector 3.5 mm e é um aparelho que já vem na linha do padrão do Note 13, bordas retas. Câmera saltada, assim como todos os aparelhos atualmente. O seu sensor biométrico funciona bem. Clicou, desbloqueou. Basicamente um Poco C65 renomeado. A sua tela tem bordas consideráveis, mas é totalmente compreensível pela categoria do aparelho. Quanto à sua estética, eu realmente achei um aparelho muito bem acertado. Ainda mais nessa cor fosca, não acumula marcas de dedo, ao menos nesta cor azul. Apesar de ser plástico, é um aparelho bem construído. Quando falamos sobre a tela do aparelho, temos 6,74 polegadas rodando na resolução HD+, cerca de 260 pixels por polegada, tecnologia LCD IPS, 90 Hz a taxa de atualização de tela, brilho de 450 nits e pico de 600 nits, acompanhado por Gorilla Glass. É uma tela que a gente já espera para um aparelho de entrada. Temos somente bons ângulos de visão, não é nada incrível como as telas AMOLED, mas ainda assim é uma tela decente e tem o diferencial dos 90 Hz, que dá aquela sensação de fluidez a mais. O seu brilho é apenas suficiente. A nitidez, claro que não é uma tela exatamente nítida, mas ainda assim é uma tela respeitável. Quanto às suas câmeras, sensor principal de 50 megapixels, macro de 2 megapixels e frontal de 8 megapixels. Quanto à sua qualidade na prática, as fotos à luz do dia do sensor principal do Redmi 13C produz fotos agradáveis o suficientes, cores naturais, porém apresenta ruído em determinadas superfícies uniformes. O contraste é um pouco problemático, assim como o alcance dinâmico, mas tenha em mente que este é um dispositivo extremamente econômico. Ele também oferece o modo noturno somente na câmera principal. É um pouco lento como o esperado. Quanto à qualidade, tende a ter dificuldades visíveis em condições de pouca luz. As fotos saem com um visual suave, os destaques às vezes ficam estourados, mas o modo noturno consegue uma melhoria geral perceptível. O ruído e a nitidez é melhorada juntamente com os detalhes. Quanto à sua câmera selfie, durante o dia entrega resultados aceitáveis, boas cores e ampla faixa dinâmica. O nível de detalhes é médio na melhor das hipóteses. Já com pouca luz, não é impressionante. Tem uma certa perca de definição. Pelo menos, os tons de pele parecem bastante realistas. Em relação à gravação de vídeo, a câmera selfie é limitada a 1080p, 30 quadros por segundo. Captura áudio apenas mono. Teste gravação de vídeo com a sua câmera frontal. Situação diurna em 1080p, 30 quadros por segundo. Durante o dia, em termos de qualidade, não podemos reclamar. Os detalhes são bons, assim como as cores. O contraste é um pouco alto e o alcance dinâmico poderia ser melhor. Já durante a noite, apresenta certa definição, porém sofre em situações contra a luz. No geral, oferece um resultado aceitável. Já a sua câmera principal também é limitada a 1080p 30 fps. Durante o dia temos resultados suficientes, bons níveis de detalhes, baixo ruído, cores precisas,
boa faixa dinâmica e alto contraste. Durante a noite, com pouca luz, a câmera principal é medíocre, possui alto ruído, baixo alcance dinâmico. Felizmente, a situação melhora na presença de iluminação artificial. E como vocês perceberam, a sua estabilização de vídeo é ineficiente. Realmente faz muita falta, mas já é o esperado pela sua categoria. Quando falamos de desempenho, este aparelho acompanha o processador Helio G85 da MediaTek, já é um velho conhecido na comunidade, afinal vinha lá no Redmi Note 9, processo de fabricação de 12 nanômetros, versões com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM. Esta é a versão com 6 GB. É o mínimo que eu indicaria para hoje em dia. Na tecnologia LPDDR4X. Também tem versões com 128 ou 256 GB. Infelizmente é no padrão eMMC 5.1. É como se fosse um SSD SATA no mundo dos PCs. Então assim, não é um tipo de memória rápido, como um SSD NVMe, por exemplo. É uma memória um pouco mais lenta, então assim, ele demora um pouco mais para instalar os aplicativos. Mesmo que você tenha uma internet boa, por exemplo. Os loads dos jogos demoram um pouco mais. Mas é aquela, né? É um aparelho totalmente de baixo custo. Mas assim, atende a necessidade. Vocês vão conferir logo após, mexendo no sistema do aparelho. É um aparelho que tem sim uma certa fluidez. É bem utilizável. Aqui nos jogos, vocês podem conferir que o COD Mobile está rodando aí, tipo, 40 FPS, em trecho pior cai para 30. Estamos com uma configuração um pouco mais alta também, né? Gráfico no médio, taxa de quadros alta. Se a gente colocar o gráfico no baixo, com certeza vai ter aquela margenzinha, né, de performance. Agora vamos conferir a sua fluidez na prática. O que eu percebi é que este aparelho ele tem a versão da MIUI um pouco mais simplificada. Por exemplo, a sua multitarefa ela tem essa interface, a sua barra de notificações também tem essa interface. É uma interface um pouco mais simples, totalmente compreensível, afinal é um aparelho que não esbanja potência. Ele faz cerca de 260 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Agora vamos navegar um pouco pela sua interface, abrindo do zero os aplicativos. Vamos abrir um por um e ver a sua performance. Tem uma certa responsividade. YouTube. É sim um aparelho utilizável. Vamos voltar lá para o game. Está aberto ainda. 6 GB de memória RAM. Não é para fechar facilmente. Está aberto. Então assim, minha recomendação mínima, 6 GB de memória RAM para sim ter uma boa experiência. Mas, uma vez ou outra, você vai sentir aqueles lagzinhos no sistema. O que já é totalmente esperado pela sua categoria. Em relação à sua versão do sistema, MIUI 14, Android 13. Quando falamos de conexão, ele traz o pacote básico, Dual Chip 4G, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.3 e rádio FM. Em relação à sua bateria, ela tem 5.000 mAh, que é suficiente para 8 horas e 48 minutos de reprodução no YouTube. É um tempo que, sinceramente, eu esperava mais. Mas é totalmente compreensível, afinal é uma tela IPS. A tela IPS ela tem um consumo maior em relação às telas AMOLED. E quanto ao seu carregamento, 18 watts, o seu carregador suportado, que carrega de 0 a 100% em 2 horas. Quanto à sua qualidade sonora, infelizmente este é um aparelho com saída mono, somente uma saída na sua parte inferior, e a sua qualidade é abaixo da média. Eu vou colocar diretamente no microfone o seu falante para vocês ouvirem e terem uma ideia do que eu estou falando.
Então chegamos na minha conclusão sobre o aparelho, prós e contras. Este aparelho, na minha opinião, ele tem um design bem agradável, uma construção bem sólida, realmente é um aparelho muito bonito. A sua tela LCD ela é decentemente brilhante e o bônus taxa de atualização de tela de 90 Hz. Não que os jogos vão rodar em 90 FPS, mas você vai ter aquela fluidez ao rolar a tela, por exemplo, no Facebook, Instagram. O próprio sistema se beneficia da alta taxa de atualização. Quanto à sua bateria, apesar de ser 5.000 mAh, ela é mediana, mas ainda assim é uma bateria interessante. A sua câmera tem um bom desempenho à luz do dia. Um ponto muito positivo é o fato de ter entrada para cartão de memória micro SD. Também tem entrada para fones de ouvido 3.5 mm, o convencional. O seu desempenho, como vocês viram, e alguns jogos também, é bastante utilizável. Inclusive, é possível rodar vários títulos decentemente, como o Free Fire aqui, por exemplo, rodando com gráfico no Ultra, muito próximo de 60 FPS. Temos o vídeo de teste de jogos pesados aí no canal para quem quiser conferir. Anteriormente mostrei o Call of Duty também. Claro que não é um aparelho específico para rodar jogos, mas sim é possível rodar bastante coisa com ele. Agora, nem tudo é perfeito, né? Os seus pontos negativos. Ele tem sensor de proximidade virtual, é isso mesmo. A Xiaomi economizou nesse sentido em não colocar um sensor de proximidade, mas funciona bem. Outro ponto negativo é a intensidade do seu alto-falante, que é abaixo da média. A sua gravação de vídeo é apenas Full HD e sem estabilização. A sua resolução de tela ela é HD+, mas em contrapartida, isso é até bom. Afinal, é um aparelho que não é muito potente, então a resolução HD+, ela torna os jogos mais leves para rodar. Tanto que se a gente olhar aqui no Game Turbo, a gente pode conferir a sua resolução de tela, então dá um fôlego e até ajuda em games. É uma resolução bem leve para rodar games. E outro ponto negativo é o fato do eMMC 5.1. É como se fosse um SSD SATA. Então, assim, não é uma memória muito rápida para gravação, leitura, instalação de aplicativos, por exemplo, mas é totalmente compreensível pela sua categoria. Então, esses são meus prós e contras. Se você curtiu o aparelho, eu vou deixar meus links de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.